Vamos lá, pessoal. Então, a gente está aqui dando continuidade às nossas aulas de preparatório para a prova do concurso da Prefeitura, através da metodologia resoluções de questões, né? E dentro dessas resoluções, a gente trata com vocês um pouco sobre a temática. E aí, a gente vai falar agora sobre as emergências obstétricas, tá? Eu trouxe esse organograma aqui nesse fluxograma, que ele traz o atendimento da principal emergência obstétrica, a principal causa de morte obstétrica no mundo, né, que é a hemorragia. Mas aí eu tenho uma questão aqui que aborda sobre esse tema, para vocês guardarem esse quadro aí para você, que é muito importante. Geralmente, a emergência obstétrica mais cobrada em concurso é a hemorragia, e aqui ele traz as recomendações da OMS diante de uma situação de emergência hemorrágica obstétrica. E aí a gente tem uma questão aqui que ele pede o seguinte: sobre o manejo da hemorragia obstétrica. Então, as emergências obstétricas, elas são classificadas como graves e muito importantes por serem quase em sua grande totalidade e na grande maioria situações evitáveis. Então, muitas mulheres morrem por hemorragia por falta de identificação precoce, manejo adequado ou mesmo falta de acesso aos recursos mínimos necessários para que essa situação não evolua para a morte da mulher, né? Então, aqui a questão ela traz exatamente quais são os medicamentos, quais são as drogas que são recomendadas a ser utilizadas diante de um quadro de hemorragia pós-parto. E aí ele traz, na letra A, ocitocina é uma das principais, é de primeira escolha, sempre, inclusive a ocitocina, ela é a droga que ela é vasoconstrictora, ela ajuda na contratilidade do útero, e aí ela inclusive é usada profilaticamente. Então, mesmo que a mulher não tenha sinais de hemorragia logo após o parto, ela usa a ocitocina para prevenir essa hemorragia, tá? Então, é a droga de primeira escolha. Mas aí ele traz como segunda droga importante nesse controle a nifedipina, é um antipertensivo, é usado também na emergência obstétrica, mas no caso por outra causa, porque o outro tipo de evento que pode trazer graves complicações e até óbito em mulheres pós-parto é a síndrome hipertensiva gestacional, que é a antiga DEG, né? Que vocês podem estar estudando, eu vi esse termo, mas agora é SEG. Então, é a síndrome hipertensiva, que pode levar a eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Então, a nifedipina é um antihipertensivo, usado no quadro de hipertensão. O metotraxano é né, usado também na hemorragia, mas o ácido tranexânico também é usado. Aqui no protocolo a gente tem, eu vou depois explicar um pouquinho, né? A metilergometrina, o ácido tranexâmico, que é um nome, né? Difícil de ler, mas... E aí a gente tem, na letra B, sulfato de magnésio, não é para hemorragia, o sulfato de magnésio é para quando a mulher tem crise convulsiva, então também é um medicamento que é usado para pré-eclâmpsia e eclâmpsia, e aí vocês já anotam, né? No caso de cair na prova a questão sobre hipertensão, que envolve pré-eclâmpsia e eclâmpsia, então sulfato de magnésio é para controlar a crise convulsiva em mulher em eclâmpsia, por exemplo. A metilergometrina é usada na hemorragia, a ampicilina é um antibiótico e a nifedipina é um antihipertensivo. Então a letra B está errada. A letra C, cefaloxina antibiótico, misoprostol é um antihemorrágico, ele faz parte do protocolo, ocitocina e ácido transamênico. Então na letra C a gente tem 3 medicações que são padrão do protocolo de controle de hemorragia na pós-parto. Porém, a cefalexina é um antibiótico, então a resposta está errada. Na letra D, a gente tem ocitocina, da primeira escolha, metilergometrina, que tem algumas contraindicações, mas que também é usada, o misoprostol e o ácido tranexâmico, tá? Que é hoje um dos principais também a ser utilizado. Então, essa letra D aí que é a resposta. E a letra E tem o sulfato de magnésio, ampicilina, nifedipina. Na verdade, na letra D, só tem como antihemorrágico o misoprostol, ok? Então,
No quadro aqui, ó, eu trouxe para vocês, assim, quais são as medidas diante de uma hemorragia pós-parto. Então, o indicado inicialmente é tentar conter através de manobras manuais, fazendo massagem no útero da mulher para conter essa hemorragia. Caso a massagem manual não resolva, ela vai precisar usar a ocitocina, e aí ela usa primeiro uma dose de ataque e depois uma dose de infusão em soro diluído em bomba de infusão. Caso não responda, aí vai entrar com a metilergometrina, que é uma medicação que vai fazer antimuscular e que mulheres com quadro de hipertensão não pode usar. Então, essa tem algumas restrições. Não respondeu com a massagem, não respondeu com a ocitocina, vai ter a opção de fazer o misoprostol, 800 miligramas via retal. Não respondeu, a gente tem a opção do TAN, que é o traje anti-hemorrágico, que é uma calça que veste para apertar e diminuir o retorno venoso e controlar essa hemorragia através de pressão nos membros inferiores, tá? Ou também, caso não resolva, a gente tem o balão de tamponamento intrauterino que o médico vai colocar na mulher. Caso nenhuma dessas medidas resolva, a gente tem a opção da laparotomia para fazer a histerectomia. Então, essa é a sequência de orientação hoje pela Organização Mundial de Saúde para tratar a emergência obstétrica secundária à hemorragia pós-parto, no caso de chamada atonia uterina. Então, a hemorragia pós-parto geralmente ela ocorre por perda da contração do útero. O útero perde a capacidade contrátil, dilata e a mulher faz a hemorragia. Então, a resposta certa é a letra D. Ocitocina, metilergometrina, misoprostol e ácido tranexâmico. As hemorragias da segunda metade da gestação são frequentes na obstetrícia. São causas de sangramento na segunda metade da gestação. Então, a gestação ela é dividida em primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. O primeiro trimestre, que vai mais ou menos até 12 semanas, caso ocorra hemorragia nesse período, a mulher vai apresentar chance de ter abortamento. Então, até a metade do segundo trimestre, em torno de 20 semanas, que a mulher possa vir a apresentar sangramento, isso vai representar um risco de aborto. A partir da segunda metade, parto prematuro, né? E no terceiro trimestre, ela pode ter risco também de parto prematuro e de óbito, tanto para a mãe quanto para o bebê, de acordo com o tipo de evento que esteja causando essa hemorragia. E uma das principais, a depender da idade gestacional, a gente tem aborto, deslocamento prematuro de placenta e placenta prévia, que são os três principais. Então, aqui na pergunta, ele quer saber quais são as causas da segunda metade, né? Da segunda metade. Então, ele fala assim, gravidez ectópica, ruptura uterina e placenta prévia. Então, gravidez ectópica, geralmente é na primeira metade, porque a mulher não evolui com a gravidez ectópica, então já está errado. A ruptura uterina é mais comum a partir da terceira, mas pode acontecer na segunda. Aí a gente tem na letra B, placenta prévia, geralmente também acontece a partir da terceira, né? Entre a segunda e a terceira. Abortamento é primeira, então a letra B já está errada, tá? E deslocamento amniótico não é causa de hemorragia da segunda metade, placenta prévia pode ser, tá? Deslocamento prematuro de placenta pode ser, placenta prévia pode ser e ruptura uterina pode ser. Então, a letra C é a resposta correta, porque esses três eventos aí estão relacionados a risco de hemorragia na segunda metade. Lá na letra D, a gente tem a doença trofoblástica gestacional, que é a mola, que normalmente é causa de hemorragia da primeira metade, do primeiro trimestre, tá? Deslocamento amniótico não é causa e a placenta prévia é. Então, placenta prévia, deslocamento prematuro de placenta e ruptura uterina são causas de hemorragia da segunda metade. A resposta certa aí é a letra D, ok? Só para reforçar aqui a questão, a gente tem primeira metade, segunda metade, né? Geralmente, na primeira metade, a gente tem mola hidatiforme, que é essa doença trofoblástica gestacional, gravidez ectópica e abortamento. Aí, na segunda metade, a gente tem
deslocamento prematuro de placenta, placenta prévia e ruptura uterina. São as principais causas de hemorragia na gestação. Durante um atendimento de emergência obstétrica ginecológica, o enfermeiro e técnico de enfermagem deve estar preparado para lidar com uma variada situações críticas. Aí ele está pedindo para a gente avaliar as questões aqui embaixo e marcar a questão correta, tá? Então ele fala o seguinte aqui, ó. No caso de sangramento vaginal no primeiro trimestre, é aconselhável realizar exercícios para avaliar a estabilidade do sangramento. Completamente falsa essa questão, né? Porque se a pessoa está com sangramento, uma das primeiras medidas é solicitar repouso, principalmente se essa mulher está gestante. A gente vai pedir a ela que repouse, que observe o volume do sangramento, né? Fazer uma ultrassonografia para avaliar realmente o que está acontecendo com esse sangramento. Então, o exercício não tem nada a ver, né? Em uma gravidez ectópica confirmada, o tratamento pode incluir a espera vigilante, pois muitos resolvem sem intervenção, não necessariamente, tá? Inclusive a gravidez ectópica confirmada, ela pode ser se ela rompe, ela é uma emergência obstétrica, a mulher tem que operar o mais rápido possível para remover o local lá, né, a trompa onde foi rompida e evitar que essa mulher possa morrer por uma sepsemia, um abdômen infeccioso grave. Então, essa questão aqui está totalmente errada. Aí a letra C, ele fala sobre o atendimento à violência sexual, é essencial preservar evidências, oferecer suporte emocional e garantir a confidencialidade do atendimento. Essa é a resposta correta, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre a letra D, que fala assim, que na presença da pré-eclâmpsia, deve-se evitar o uso de medicamentos hipertensivos. A causa da pré-eclâmpsia é a hipertensão. Então, se a gente não lê com cuidado, a gente pode se atrapalhar na hora de responder a questão. Ele está falando que o antihipertensivo não é para ser usado na pré-eclâmpsia. E o controle da pré-eclâmpsia se dá através do controle da pressão arterial. Então, totalmente falsa. E aí, falando da questão verdadeira, que é a letra C, ele traz sobre uma situação que hoje está muito frequente, que é a violência contra a mulher, a questão do abuso sexual e que a mulher tem o direito de procurar a maternidade, né, para receber os cuidados devidos em relação à profilaxia de doenças infecto-contagiosas e também ao direito ao aborto legal. Então, é uma situação bastante delicada que exige um atendimento especializado e de uma equipe preparada. Então, normalmente, nas maternidades, a gente tem um serviço especializado e pessoas que foram capacitadas para acolher essa mulher dentro de um fluxo de atendimento que promova acolhimento, respeito e confidencialidade, né? Evitando expor e buscando resolver da forma mais humana possível a situação dessa mulher, tá? Então, essa letra C, ela está dentro das diretrizes de humanização do atendimento à mulher em violência sexual, que é preservar evidências, dar suporte emocional e garantir o segredo, né? Garantir a confidencialidade do atendimento. Letra C. Bom, outro evento que pode acontecer em relação às emergências obstétricas relacionada a complicações com o recém-nascido. Então, o RN, o bebê que está nascendo, ele pode nascer com algumas complicações. Isso é claro que pode ser avaliado durante o trabalho de parto, para que a equipe se prepare para receber essa criança. Normalmente, esses riscos eles estão relacionados à idade gestacional, quando a mulher tem parto prematuro, normalmente está associado a doenças associadas ao pré-natal, então, presença de doenças que favoreçam o risco para o bebê, como mãe diabética, mãe hipertensa, mães com algum distúrbio metabólico. Então, o bebê já tem a possibilidade de nascer com alguma emergência, né, com alguma situação de gravidade. E aí, ele coloca aqui nessa questão, de acordo com a recomendação internacional,
quais são as medidas que a gente deve oferecer para promover vigor para o bebê no nascimento. Então, ele fala assim, complete a lacuna, né? Pode ser benéfico para o recém-nascido sem vigor, ou seja, o bebê que nasce com sinais de insuficiência respiratória, de risco de morte, na verdade, né? Então, nascidos com líquido amniótico meconial, então, bebê que aspira líquido amniótico, com evidências de obstrução das vias aéreas. Então, normalmente, um dos grandes riscos que os bebês têm de nascer com asfixia, com dificuldade de respirar, é a aspiração do líquido amniótico. Nessa situação, a gente pode precisar tomar algumas medidas. E dentre essas medidas, a gente tem a intubação orotraqueal e a aspiração. Aí aqui na questão ele traz qual a conduta que deve ser tomada para esse bebê no caso de estar com esses sinais de obstrução de via aérea por aspiração de mecônio. Aí ele coloca na letra A, intubação, compressão de cricoide. Pressão de cricoide não existe nessa situação. A aspiração retal não tem relação nenhuma com a aspiração de líquido, então também não conta na questão. A aspiração orotraqueal e punção intraóssea. A punção intraóssea não tem relação com a aspiração de vias aéreas, nem com manutenção de vias aéreas. Pressão de cricoide também não é. E aí a gente tem a letra E como intubação e aspiração traqueal, se necessário, para permeabilizar as vias aéreas, retirar o excesso de mecônio e promover ventilação adequada para esse RN. Então, a resposta certa aí é a letra E, intubação e aspiração traqueal. No caso de bebê que nasce sem vigor, com presença de líquido amniótico obstruindo as vias aéreas, porque lembrando que hoje não é recomendado mais como prática normal aspirar bebê, né? Só vai aspirar o bebê realmente que tem uma condição clínica grave com risco de dificuldade de respirar. Então, gente, é isso. Eu trouxe para vocês algumas situações referente à emergência obstétrica. E aí vocês podem estar dando uma lida em relação às principais causas de morte na obstetrícia, que é hemorragia, hipertensão e infecção por abortamento, por exemplo, tá? Então, obrigada, até a próxima aula.